Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E a gente vai falar muito aí sobre o jogo de ontem, né? A condição do Paiva, Pedrinho muito pressionado por boa parte aí de conselheiros, não só para fazer contratações, mas também para poder simplesmente tomar uma decisão com relação ao Paiva. Muitas pessoas aí pedindo para que o Vasco contrate um treinador mais experiente, e a gente vai falar muito sobre esse planejamento do departamento de futebol do Vasco, que foi muito defeituoso, e sobre a Copa do Brasil, porque depois de amanhã já tem jogo e é um jogo difícil contra o Atlético Goianiense. Meu amigo vascaíno, o seguinte, se inscrevam aí no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, ontem houve um erro muito feio de estratégia. O Vasco não tinha que poupar ninguém. Mas que a gente tem um jogo na terça-feira. Amigo, Botafogo ontem deu de 4-1 nesse time chinchilento do Atlético Goianiense. O Vasco poupar atleta aí para jogo contra Atlético Goianiense é o fim da picada. E aí, meu amigo, é o seguinte, a gente ontem já tinha desfalques de jogadores ali importantes, como é o caso do PH, como é o caso do Cocão, certo? Aí, principalmente, você deixar o Vegete no banco, né? Você poupar o Piton, o Vasco perde muito poder ofensivo. Laureano, mas que o Vasco ontem jogou melhor do que no jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. Mas, pessoal, não venceu a partida. Não venceu a partida. O nosso treinador escalou errado o time, substitui muito mal. Não dá para entender porque certos garotos aí não têm oportunidade no time do Vasco, como é o caso do Leandrinho, que joga mais do que o Vitor Luiz, como é o caso do zagueiro Lincoln, né, que está pedindo passagem nesse time do Vasco da Gama. A gente não entende por que o JP deixou de ser escalado. Ontem nem usado foi. Então são mais atitudes do Paiva de colocar o Léo Pelé como capitão. Léo Pelé não deveria nem mais ser titular do Vasco da Gama. O Léo Pelé não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Vasco da Gama. É um ato criminoso você colocar o Léo Pelé de capitão, dar essa moral pro Léo Pelé. Pelo amor de Deus. Agora, alguém no departamento de futebol do Vasco da Gama tem que avisar, meu irmão, que não é para poupar jogador. Alguém tem que chegar lá e falar, olha, o pai, porra, não dá mais pro Léo Pelé. A torcida pega aí, pô, ele tocou na bola, a torcida, ninguém aguenta mais, parceiro, certo? Mexeu mal ontem no time, colocando o Zé Gabriel, cara, com o menino JP no banco, recuou o time. O Paiva não tá legal. E muitos conselheiros aí tá cobrando Paiva, Eu dou um desconto aqui pro Paiva, porque o time do Vasco da Gama é limitado, mas ele tem mais opções aí agora para poder trabalhar. Tá queimando alguns jogadores, na minha ótica. E o seguinte, lamentável a coletiva dele ontem, depois do jogo.
muito calmo, a gente toma um gol, meu irmão, no final do jogo pro Red Bull Bragantino, cara calmo, como se nada tivesse acontecido, é complicado. E aí, o Vasco vai para 4 jogos sem vencer. Se juntar o jogo da Copa do Brasil, são 4 jogos sem vencer. O Vasco não vence desde o dia 17 de julho. A última vitória do Vasco da Gama foi contra a equipe do Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, a gente perdeu para o Galo 2-0, perdemos para o Grêmio 1-0, empatamos com o Atlético Goianiense. Ontem foi 2-2 contra o Red Bull Bragantino, levamos 6 gols em 4 partidas. E porra, o Paiva não mexe na defesa do Vasco da Gama, certo? Pessoal cobrando aí do Pedrinho aí, um técnico mais experiente. E essa situação, o Pedrinho tem que resolver logo, mano. Ou é efetivo o cara, ou contrata outro. Até porque é difícil nessa situação de hoje, tá? A gente imaginar que o Paiva vai ficar no comando técnico do Vasco até dezembro. Eu acho que é muito chão. É muito chão. Agora, tem que contratar também. O Pedrinho tem que se virar, porra, para poder contratar. Certo? Já que ele não quer expor o Jorge Salgado, que destruiu o Vasco da Gama, fez acordo aí com a ECAP, fez acordo aí com esse pessoal, que, repito, tem que sair daqui do Vasco da Gama sem receber um centavo sequer, monta um time, porra, 18 milhões de reais a folha, porra, 230 milhões na montagem, porra, de um time que poucos jogadores escapam aí. Cara, então tudo isso aí é muito ridículo. Porra, o departamento de futebol do Vasco da Gama tá muito lento no processo de contratação, irmão. E a gente não tá falando aqui de camisa 10, não. Que camisa 10 já tem. A gente tá falando aqui de zagueiro, que é uma posição que é muito mais fácil para achar. Que tá faltando convicção aí das pessoas que estão trabalhando no departamento de futebol do Vasco da Gama, porque tinha a possibilidade de contratar o Mina. Porra, não contrataram o Mina, vieram, porra, com o papo aí do Pepe, ficou esperando o Pepe maior tempão. Vamos ver se essa situação do Maurício Lemos sai. Ontem, né, lá em São Januário, o pessoal falou que, porra, que vai ter contratação. Tem que ter, cara. Se o Vasco, os outros times que estão lá embaixo, Corinthians, Grêmio, Fluminense, voltaram a vencer. Voltaram a vencer. Na medida que o Vasco não vai vencendo, a gente vai perdendo aquela gordurinha. Aquela gordurinha lá que a gente ganhou daqueles 4 jogos consecutivos lá, contra o Fortaleza, que foi 2-0, né? Contra o Internacional, contra o Corinthians, né? Que foram os jogos ali que a gente venceu, contra o Atlético Goianiense. Cara, essa gordurinha depois vai pro ralo. Certo? Então tem que contratar um atacante também. O Vasco está muito devagar nessa janela. Muito devagar. E assim, o Pedrinho tem 2 opções. A gente sabe que a situação tá difícil. Mas o Pedrinho tem 2 situações. Ou ele expõe Jorge Salgado e essa turma que deixou o Vasco sem condições de contratar, porque simplesmente saquearam os cofres do Vasco da Gama, ou ele se vira e contrata. Agora que não pode, e outra coisa, tem que vir a público dar uma coletiva e explicar. Seja o Marcelo Santana, seja o Pedrinho, porque que não tá tendo contratação aí, cara. Certo? Porra, o Vasco precisa de 2 zagueiros, tá? O Vasco precisa de 2 zagueiros. O Vasco ainda precisa de um jogador para meio campo. O Vasco precisa de 2 jogadores para lado de campo. O Vasco precisa de um atacante. O Vasco precisa de pelo menos uns 5 reforços para o Vasco brigar na parte de cima da tabela. Certo? Porque desse jeito aí, cara, a gente vai ficar ali, vai fazer 45 pontos e o Vasco não vai ter pretensão nenhuma esse ano de ir a mais para algum lugar. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!